Essa noite eu quero falar com você sobre isso exatamente. Sobre gratidão. E eu quero perguntar para você, quantos são gratos ao Senhor essa noite aí? Amém? Você é grato? Somos gratos. E quando eu estava pensando essa semana sobre o que eu falaria hoje, um dia tão especial, eu não consegui, na verdade, fugir desse tema. Fugir da realidade de que eu preciso ser alguém grato. De que a gratidão precisa ser uma marca no meu coração. Eu acredito que precisa ser na sua também, amém? Eu creio muito nisso. Porque eu tenho gratidão por completar mais um ano de vida. Gratidão pelo que a gente tem vivido aqui como igreja. Quantos são gratos por isso aí? Gratidão pela família que tem me cercado. Gratidão pelos amigos que Deus tem me dado. Mas essa mensagem não é só para mim, é para você também, amém? Você consegue enumerar quais são as razões que você tem para agradecer? Você consegue pontuar as razões que você tem para nessa noite agradecer ao Senhor? Gratidão é um princípio. Um princípio, acho que parou aqui de vez retorno, hein? Tirou, né? Gratidão é um princípio que às vezes tem sido muito mal compreendido pela gente, porque a gente coloca a gratidão como algo muito condicional, sabe? A gente acha que a gente merece muita coisa, irmão. Eu fiquei pensando assim, sobre o que seria eu estava tentando pensar essa semana sobre qual personagem iria sintetizar melhor aquilo que eu acredito e aquilo que eu tenho para a minha vida como gratidão. E aí veio na minha mente uma história bíblica que nos ensina muito sobre isso. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Como é um texto longo, já vou fazer assim, eu leio os pares e os irmãos lerão os ímpares, amém? Mas lendo com vontade, irmão, lendo estilo BM, tá bom? Posso mandar com você aí? Vamos embora, amém? Então vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Veste a mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E a Bíblia continua até o versículo 50.
Mas Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Meu irmão, esse texto nos ensina sobre gratidão. Por quê? Geralmente a gente olha para esse texto pensando na atitude da mulher. Mas talvez o ponto de partida ideal seja o pensamento de Simão. Porque eu e você agimos como Simão. A primeira coisa que Simão está fazendo é avaliando a qualidade daquela mulher. Irmão, quantas vezes a gente não avaliou alguém, Ana? Será que é crente mesmo? Será que não é? Cena, eu não acredito que fulano se converteu, não. Você nunca falou isso, amém? Simão olhava para aquela mulher e falava sobre Jesus. Ele não sabe quem ela é. Só que dos 3 personagens que a Bíblia está falando aqui, o único que não sabia quem realmente era Simão. Jesus sabia quem era a mulher. Jesus sabia quem ele mesmo era. Jesus sabia quem Simão era. A mulher sabia quem Jesus era e sabia quem ela mesmo era, porque ela estava aos pés de Jesus. Mas Simão não. Simão ainda não tinha entendido quem ele era na fila do pão, hein? Simão ainda não tinha entendido que a graça que alcançou aquela mulher também estava disponível para alcançar a ele. Também estava pronta para ser alcançada por ele. Se ele realmente tivesse entendido, ele estava aos pés de Jesus, assim como aquela mulher também estava. Porque, meu irmão, não existe lugar na mesa para a gente. Não existe lugar na mesa para nenhum de nós. A gente só senta na mesa em 2 circunstâncias. Ou o dono da mesa convida a gente para sentar, que é Jesus, ou a gente é ignorante sobre a nossa própria natureza e a gente acha que é melhor do que realmente é. Meu irmão, você não é melhor do que ninguém. E além de não ser melhor do que ninguém, na realidade nós somos ruins, irmão. A nossa natureza é falha, é pecaminosa, é errada. Se Simão soubesse quem ele era diante de Deus, ele não estaria na mesa. Ele também estaria aos pés de Jesus. E Jesus percebe isso. Jesus responde, não um questionamento de Simão. Ele responde um pensamento. Olha que doideira. Imagina se Jesus fosse responder aos nossos pensamentos, irmão. Em público. Fala assim, então, sabe esse negócio que você está pensando aí? Já pensou? Sabe esse negócio que você está pensando agora? Então, não é muito bem assim. E aí ele traz uma parábola para explicar essa graça. Dá uma olhada aí, versículo 40 a 43 do capítulo 7. Está registrada essa parábola. Irmão, amanhã, pela manhã, essa mensagem vai estar disponível lá no canal do YouTube. Vai lá e ouve de novo, amém? Sabe por quê? A gente não guarda as coisas direito, é muita informação. Então vai lá, irmão, ouve, está lá no Spotify, vai estar no Deezer, vai estar no YouTube. Para você ouvir, bota lá no carro, ao invés de ficar ouvindo aquela música ruim, ouve uma mensagem, vai edificar mais a sua vida. Ouve para você guardar mais coisa, que aqui é muita coisa, você vai acabar esquecendo. Vai lá e ouve de novo. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, de que Simão chama Jesus, irmão? Mestre. Eu já falei isso aqui na igreja. Reconhecer Jesus como mestre é fácil. Saber que Jesus é mestre não é uma questão espiritual, é uma questão de inteligência. Se a pessoa for inteligente, ela vai perceber que Jesus tem algo para ensinar, que Jesus é professor, que Jesus é mestre. Se a pessoa for inteligente, ela já vai saber. Nicodemo chama Jesus de mestre. Simão chama Jesus de mestre. Fariseu chama Jesus de mestre, irmão. É fácil fazer um livro, o maior psicólogo já existiu, administrando como Jesus. Se você quiser aprender qualquer coisa com Jesus, você consegue. Mas reconhecê-lo como Senhor, isso é só fruto da misericórdia de Deus. Só o Espírito Santo revela isso para a gente. Reconhecer Jesus como mestre é fácil. Isso tem a ver com a nossa inteligência. Mas reconhecer Jesus como Senhor, só o Espírito Santo é capaz de fazer. E aí Simão continua. Jesus continua, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor.
Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Só aqui, desculpa. Você julgou bem, disse Jesus. Irmão, quem é que é criado na igreja? Criado na igreja, desde moleque assim na igreja. Às vezes a gente olha para umas pessoas que não foram criadas na igreja e fala assim: cara, eu queria ter essa vontade assim, de servir igual esse cara, tá? Sabe? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quem já ouviu o coral da Cristolândia aí? Fala um amém, só para saber. É lindo, não é? É lindo porque eles dividem voz, que é uma beleza. Fazem as vozes todas separadinhas, soprano, tenor, pá, que negócio ali que eu não sei nem falar muito bem. Não. É lindo porque eles vêm na beca, todo alinhado, todo caprichado e tal. Fica todo alinhadinho, é isso? Não, irmão. Você fica emocionado com um monte de homens cantando mal e fazendo as coreografias estranhas. Né? Eu te agradeço, Deus. Não é assim? E a gente fica chorando diante daquilo, irmão. Aquilo mexe com o nosso coração, sabe por quê? Porque eles entenderam a graça que alcançou eles. Quando Jesus está falando aqui, Ele não está falando sobre distância do Senhor. Ele está falando sobre consciência de pecado. Não está falando que é mais difícil perdoar um que deve 500 e outro que deve 50. Está falando sobre consciência. Não é sobre o Senhor, é sobre aquele que está sendo perdoado. Ele tem consciência de que ele não seria capaz de pagar. Sabe quando ligam para você e tentam fazer uma negociação? Você nunca passou por isso não, né, irmão? Não, deixa isso quieto assim. Não, você levantar a mão, aquele pessoal que fica ligando no telemarketing para você, aqueles primos que você tem lá em São Paulo, né? Que fica ligando e tal. Aí o cara liga. Aí fala assim: olha só, você tem uma dívida aqui, tá? De 48 mil reais que você fez quando tinha 18 anos. No cartão de crédito que te deram, naquele jovem aprendiz. Aí você torrou o dinheiro, juros sobre juros, já está devendo um carro. Aí você fala assim: cara, não tem como pagar 48 mil. Não, fica tranquilo, a gente vai fazer um desconto aqui, não é assim? Então, ao invés de 48 mil, você vai pagar 24 mil, 50% de desconto. Você fala assim: cara, eu não tenho 24 mil também, né? 48 ou 100 ou 20, para mim vai dar no mesmo, porque eu não tenho um tostão furado. Consciência de que não era a capacidade de pagar, não era o valor da dívida. Porque é o mesmo Senhor que perdoaria 50, perdoaria 500, perdoaria 5 mil, tanto faz. Mas aqueles que foram perdoados tiveram noção do tamanho da graça que os alcançou. Eu já usei esse exemplo aqui para a gente, mas dá uma olhada aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24 falam assim: ó: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Entenda uma coisa: não é a profundidade do lamaçal que está te segurando, é a distância que você está daquele que pode te resgatar. Nós estamos separados, destituídos, estamos distantes daquele que é capaz de estender a mão. A mão dele alcança qualquer lugar. A nossa questão é só erguer a nossa. Isso faz a gente entender que não é a nossa própria capacidade. E aí, voltando ao exemplo que eu falei, quem é que sabe nadar? Quem é que não sabe nadar? Não sabe. Não sabe assim, se largarem numa piscina de 2 metros de profundidade, você já não aguenta. Quem? É assim, né? Agora imagina, se você pega uma pessoa que não sabe nadar, coloca no meio de um lago gigantesco, com 2 metros de profundidade. Pega outra pessoa que não sabe nadar também, coloca em um lago gigantesco.
mas agora com 30 metros de profundidade. Coloca lá no meio. Elas vão conseguir sobreviver? Não. Agora imagina que uma pessoa boa de braço, boa ali de natação, aquele cara que é safo, foi lá no meio e salvou os dois. Salvou tanto que estava com 2 metros de profundidade, quanto que estava com uns 30, 50 metros de profundidade. A minha pergunta para você é, qual dos dois foi mais salvo? Os dois, né? Por quê? Porque eles não tinham jeito de sair dali. Eles não conseguiriam sair dali de qualquer forma. Então não é a profundidade do lamaçal que você está, que a gente está, mas é a distância. Nós estamos separados, destituídos da glória de Deus. Por isso, se fomos salvos, se fomos alcançados, isso nos coloca em condições iguais. Porque nós morreríamos de qualquer maneira, irmão. Aquela mulher tinha entendido isso. Aquela mulher tinha entendido que havia uma graça sobre Jesus. Gratidão é a gente entender que a gente não é merecedor de nada. Tudo que a gente tem de bom vem de Deus. Por isso Ele nos deu muito mais do que aquilo que a gente fosse capaz de pensar. Quando a gente entende, a gente percebe que se agradecerem a gente ou não por algo que a gente fez, tanto faz, porque a gente não merece. Mas às vezes você faz uma coisa na igreja esperando que alguém agradeça, não é? Fala assim, ó, fui lá, visitei fulano e ele nem me agradeceu, cara. Fui lá, cheguei cedo, arrumei as coisas, ninguém viu nada. Ninguém me deu um abraço. Meu irmão, entenda uma coisa, nós, não é só você que chega cedo aqui, trabalha desde cedo. Se nós recebemos algo de bom, isso é misericórdia de Deus. Isso precisa ter um desdobramento na nossa vida. Qual? Que a gente se aproxime do Senhor Jesus. Aquela mulher percebeu a graça que estava ali. Percebeu a misericórdia que estava ali disponível. Qual foi o posicionamento dela? Chegar perto. A Bíblia fala no texto que a gente leu, lá no versículo 37 e 38. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, e começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Aquela mulher se aproximou de Jesus. Simão estava no mesmo lugar que ela, mas ele não estava próximo de Jesus. Os discípulos sentaram à mesa com Jesus, mas só João reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Porque quantos creem que Jesus está aqui, irmão? O pessoal daqui crê mais. Quantos creem que Jesus está aqui, meu irmão? Você crê? O fato dele estar aqui não quer dizer que você está próximo dele. Porque ele também estava lá. E Simão não conseguia se aproximar dele. Porque ele se achava bom demais. A gente se acha bom, irmão. Guarda uma coisa, irmão. Nós somos pó dessa terra. Nós somos miseráveis, pecadores. Tudo de bom que acontece na nossa vida é fruto da misericórdia do Senhor. Lá em Lucas, o mesmo evangelista, no capítulo 17, versículo 12 ao 19, você vai ver uma ocasião que aconteceu com Jesus. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, a Jesus. Ficaram a certa... Repara isso, irmão. Eles ficaram como? Ficaram perto ou ficaram longe? Longe. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus! Olha o nome. Mestre. Reconhecer Jesus como mestre é fácil. Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados.
Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Reparem, irmão. Antes ele estava a certa distância, porque era a sua condição. Como alguém leproso. Ele estava distante do Senhor. Foi curado. Isso gerou no coração dele gratidão. 10 foram curados. Um foi grato. E diante dessa gratidão, o que ele fez? Se aproximou de Jesus. E a única maneira que a gente tem de se aproximar de Jesus é aos seus pés. Ele se joga aos pés de Jesus. Eu nunca vi ninguém se jogar aos pés de alguém à distância. Amém? Ele se aproxima de Jesus. Ele se coloca aos pés de Jesus, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. O que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu, meu irmão? A sua fé o salvou. Dos 10 leprosos, apenas um se aproximou para agradecer. Quantos são gratos ao Senhor? Dá um amém de novo, só para eu lembrar e para você lembrar também. O quanto você tem se aproximado dele. O quanto você tem se aproximado dele. Sabe por quê? Porque ser grato é diferente de agradecido. Agradecer é diferente de gratidão. Como assim, pastor? Hoje eu fui votar. E eu estava pensando, votar no lugar que você nasceu é bom, que você vê um monte de gente antiga, né? Quando eu entrei no Mauá hoje, irmão, foi uma nostalgia, cara. Pensar assim, ó, caramba, Mauá, mano. Mauá é uma parada underground de São Gonçalo, né? Old school puro. E aí entrei lá no Mauá. Entrei naquele ginásio lá, fui votar. Encontrei um monte de gente. Então, aí quando você encontra, o pessoal fala, poxa, tá legal lá, né? O pessoal vê as fotinhas no Instagram, né? Fala assim, poxa, tá muito legal, quero ir lá visitar, quero ir lá ver como é que tá. Não sei o quê, aí fica falando. E uma das coisas que eu mais ouço quando eu encontro amigos meus é o seguinte, cara, Deus tem me abençoado tanto que eu quero ir lá agradecer. Agradecer é um momento. Você agradece, alguém deixou você passar na frente, você fala, pô, obrigado. Alguém fez um favor para você, você agradece. Agradecer é um momento. Ser grato é um posicionamento. Agradecer tem a ver com ocasião, sabe? Mas a gratidão, ela tem a ver com aliança. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer aquilo de bom que Deus fez na nossa vida. Olha para o seu passado, irmão. Olha para trás. Quanto tempo a gente precisa para esquecer aquilo de bom que Deus já fez? Quanto tempo a gente precisa para esquecer das orações que Deus já respondeu? Não estou falando das orações que você está fazendo agora, não. Estou falando, olha para trás e olha as quantas Ele já respondeu. Irmão, quando eu olho para a nossa igreja, quando eu olho para a minha família, teve um momento que eu achei que eu não ia ter isso. Teve um momento que eu achei que eu deveria parar, que um espinho na carne me alcançou. Eu achei que não era para eu dar continuidade. Então, quando eu olho, irmão, para tudo isso que a gente está vivendo, eu penso que eu não sou merecedor. Eu não posso ser apenas agradecido, irmão. Quanto tempo a gente vai demorar para esquecer? Quanto tempo o povo demorou para esquecer o sabor do maná? Para se esquecer, irmão, o maná é um troço sobrenatural, não dá para se explicar o maná. Não, é um pão, não sei, não sei, irmão.
Um orvalho que virava pão, que estragava de um dia para o outro. Se fosse sábado, não estragava. Irmão, era uma doideira, maná. O povo comeu aquilo. E no outro dia estava pedindo cebola do Egito. Quanto tempo vai demorar para a gente esquecer tudo que Deus tem feito na nossa vida? Existia um povo que seguia Jesus, porque ele multiplicava pães. Existia um povo que seguia Jesus para comer os peixes que ele multiplicava, mas a barriga roncava de novo, irmão. A barriga doía de novo. E aí o mesmo povo que comeu o pão, comeu o peixe, gritou solto de Barrabás, porque se esqueceu. Agradecer é uma atitude, gratidão é um posicionamento. Deus não quer que você venha aqui agradecer. Deus não quer que você venha aqui, entregue uma oferta e vá embora. Deus não quer que você venha aqui, coloque algo e pare, sabe, cante e vá embora. Gratidão é entregar, consagrar a sua vida diante de Jesus. Aquela mulher entregou o que tinha de mais precioso ao Senhor. E aí você pode pensar, é o perfume, né? Que a Bíblia fala que era um perfume muito caro. Os discípulos, outros evangelistas relatam que os discípulos até reclamaram. Mas eu não estou falando sobre o perfume. Não estou falando sobre o frasco. Eu estou falando sobre a vida daquela mulher. Ela não consagrou o seu perfume. Ela consagrou a sua vida. Pastor, como é que você está falando isso? Você está tirando isso da onde? Você está inventando coisa? Não estou, irmão. Repara como o texto se encerra no versículo 48 de Lucas 7. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Irmão, Jesus perdoa pecados. Jesus salva aqueles que consagram a sua vida a Ele. Então, não é sobre ter um evangelho coach que fala sobre agradecer e ir embora, que mistura psicologia com teologia e um monte de coisa. Não, o que eu estou falando com você é o seguinte: ou você consagra a sua vida ou nem consagra nada. Ou você consagra tudo que você tem, ou, meu irmão, você é um Simão sentado à mesa achando que merece comida. Mas o que você merece, assim como eu, é estar aos pés de Jesus, é se colocar diante dele. Porque a gente não agradece aquilo que a gente acha merecedor de receber. Você não é grato por aquilo que você acha que você merece receber, sabe? Tipo, você não, quando você recebe o salário, trabalhou direitinho, o salário veio direitinho, você não fala assim: pô, obrigado pelo salário aí, né? Agora, se você recebe algo que você entende que não é merecedor, o seu coração fica agradecido, porque você fala assim: eu não merecia isso, eu não merecia receber isso. Pastor, o que você quer chegar? O que você quer que a gente saia daqui pensando? O que eu quero que a gente saia daqui pensando é que a gente não é merecedor de nada. Tudo que a gente recebeu, tudo que a gente tem, é fruto da misericórdia de Deus. Olha para a sua vida. Tudo o que você tem hoje é fruto da misericórdia do Senhor. E eu preciso que você reflita em uma coisa: não são seus bens, não é o frasco de alabastro, não é o seu talento, mas é só a sua vida que pode retribuir, e não vai nem compensar tudo, irmão, o que Deus tem feito por você e por mim. Não adianta você falar: eu sou grato, se isso não te leva a aproximar do Senhor, se isso não te aproxima de Jesus. Porque reconhecer Jesus como mestre é fácil. Agora,
reconhecê-lo como Salvador. É só o Espírito Santo que pode fazer.